Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitar Podcast. A palavra que vai guiar a conversa de hoje é transformação. Como a tecnologia tem impactado o mercado de trabalho, e a pergunta que eu já vou lançar para os nossos dois entrevistados que fazem parte dessa conversa é como se preparar para isso. Hoje nós estamos recebendo aqui na mesa o Marcelo Zanqueta, ele que é professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Processamento e Análise de Imagens e bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq. É também doutor em Engenharia Elétrica, revisor de jornais científicos internacionais e membro editorial de uma revista que trata justamente sobre essas questões da ciência da computação. É isso mesmo, né, Marcelo? Isso aí mesmo, isso daí. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a presença, viu, Marcelo? Vai ser uma conversa muito interessante. Acompanhando a gente nisso também, Paulo Henrique Ribeiro, que é bacharel em Ciências de Computação, mestre em Ciências de Computação e também em Matemática Computacional, doutor em Ciências de Computação e Matemática Computacional e atua desde 2013 como professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, também é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Essa é uma conversa de responsa, né? Cara, o que eu tô vendo, e eu imagino que muita gente que está nos acompanhando também tem visto nesses últimos tempos, é o quanto a tecnologia tem evoluído cada vez mais rapidamente, isso interferindo no nosso modo de consumir informação, nosso modo mesmo de consumir, comprar pela internet e tudo mais, mas eu acho que o mercado de trabalho é sem dúvida um dos mais impactados. Não só porque a gente precisa se acostumar com aquelas ferramentas, mas muda uma rotina e cria até novas profissões. Primeira pergunta que eu faço para vocês já. Tem uma maneira de a gente acompanhar isso, porque é uma velocidade tremenda. Eu imagino que para vocês é em dobro, porque é estudar, pesquisar aquele tema e ainda ter que ensinar. Como lidar com essa velocidade? Durante a pandemia, né, a gente teve uma experiência aí de transformação, e essa transformação ela não para, né? Ela é uma evolução que a gente está observando aí, e há necessidade, como você colocou, né? A todo momento a gente precisa estar se reciclando, aprimorando, são novas tecnologias, são novos padrões que nós estamos adotando aí, tanto do lado social como também do lado profissional, para poder continuar dentro do mercado de trabalho, continuar dentro daquele contexto que a gente tem, de estar aprimorando e evoluindo dentro desse ambiente. Eu vejo que não há mais aquele profissional que a gente estava acostumado há 10 anos atrás, fixo, né? Hoje você tem um processo adaptativo dentro desse ambiente. Vou falar enquanto experiência do usuário. Eu lembro que em questão de 10 anos a gente mudou o smartphone quantas e quantas vezes e quantas tecnologias foram sendo incorporadas. Para a gente fazer um recorte, eu acho que não é só o usuário que tem sentido essa diferença, não. Acho que vocês que produzem essas tecnologias também. Ô Paulo, você começou na faculdade enquanto professor em 2013. Agora quase 11 anos já sendo completos. Quanta coisa assim já evoluiu nessa um pouco mais de uma década? Sim, muita coisa. Primeiro a própria tecnologia, como você mencionou, né? Já a qualidade dos smartphones, né? O que eles incorporaram. E também isso tem se refletido muito na formação que a gente tem dado aos nossos alunos ou as demandas que nossos alunos têm demonstrado também na faculdade. Até alguns anos atrás, você trabalhar de home office era quase que um privilégio, né? Hoje é quase que muitas empresas só contratam home office. Tem alunos hoje que fazem estágio em outros estados, né? Então, países até. Então é uma dinâmica que você tem que lidar, né, com justamente ao mesmo tempo que dentro da universidade a gente vê uma evolução tecnológica, científica mesmo, né, no que a gente faz, trabalho como pesquisa, né? Você vê essa evolução acontecendo também fora da sala de aula e tendo, né, que preparar, né, nossos profissionais para isso também, né, pensar nisso, né, pelo menos né, ter isso em mente na hora de trabalhar com essas pessoas. Tem gente que só opta, inclusive já escolhe uma profissão, um emprego que às vezes dá essa liberdade, né? Já tem esses modelos mais híbridos que as pessoas conseguem trabalhar mais dias em casa do que no escritório, ou muitas vezes não precisa nem no escritório. Às vezes o escritório já nem existe no ambiente físico, né? Apenas no virtual.
Marcelo, pensando nessa nova geração que está chegando na faculdade, o curso ele tem a mesma nomenclatura do que nos últimos anos, mas eu acho que as profissões, os cargos, esses já têm ganhado novos nomes, têm surgido novas oportunidades. Sim, errado? Não, você está correto. Hoje, na verdade, há um modelo de educação ainda, a gente tem tradicional, só que você observa o quê? Que as oportunidades são diferentes. Hoje a gente tem, por exemplo, uma demanda de profissionais na área, por exemplo, de inteligência artificial, tem uma demanda por segurança de dados, que é uma coisa que há 10 anos atrás não era tão foco, né? Marketing também digital, que era uma coisa que todo mundo pensava no marketing tradicional. Então, o profissional ele tem que se adaptar, ele tem que estar olhando para isso e tem que estar se atualizando. O que a gente ensina hoje, pode ser que daqui a 10 anos não seja mais o ponto-chave. O que a gente observa é assim, que você tem que estar se aprimorando, as técnicas vão se adaptando, mas existem coisas que elas permanecem, né? A cooperação, esse lado ainda, isso não vai desaparecer. O profissional ele tem que ter proatividade, então a gente tem são características que ele tem que vai permanecer com ele. Por isso que ele tem que estar estudando, se adaptando, aprimorando a todo momento, né? Você já trouxe um assunto que sempre se destaca aqui na mesa do Bitar Podcast, que tem muitos jovens pelo Brasil todo que nos acompanha, e aí estão mais ou menos nesse momento, às vezes já até chegando na data de um vestibular, ou muitas vezes se preparando para seguir uma carreira ali, escolher uma faculdade, uma graduação, para seguir ali a profissão, mas muitos também já inseridos nesse mercado de trabalho. Os filmes costumam retratar, acho que qualquer profissão, né, com um estereótipo. Na ciência da computação, eu vejo que não é muito diferente, não foge muito a uma regra ali desses filmes que tratam, às vezes até questões históricas, mas hoje, o que vocês acham que um aluno, uma aluna da ciência da computação, das faculdades relacionadas a essa área, quais habilidades eles precisam chegar ali na faculdade em mente que eles vão desenvolver? Ou seja, tem algum gosto específico? Existe um padrão ou já é um curso que abraça, mais democrático? O que vocês acham? Olha, o curso, assim, que nem eu sempre falo, as portas estão abertas, né? A gente dá para perceber no ingresso, tem uma certa diversidade ali, e a gente tenta, na medida do possível, dentro do curso, desenvolver habilidades técnicas, né? Mas sempre, a gente está até comentando isso uns dias atrás, é importante que as pessoas tenham em mente as habilidades interpessoais também. Eles têm que ser capazes, se ele não tem tanto isso no primeiro momento, tem que ser capaz de desenvolver isso, né? Ainda mais você pensar que a pessoa está trabalhando, às vezes, remotamente, né, na sua própria casa, pelo menos você conseguir, então, ter essa dinâmica com outros colaboradores, conseguir se comunicar com eles de uma maneira clara, né, conseguir se organizar, né? Então, são habilidades que a pessoa deveria, a princípio, se ela não tem, no primeiro momento, de ser capaz de aprender, né, de se adaptar com essas habilidades, né, tentar desenvolvê-las ao longo da faculdade. O curso, né, ele tende a dar uma visão mais científica e técnica, de um certo modo, mas principalmente mais científica, né, e depois uma parte mais técnica. Essas habilidades interpessoais são questões que têm que ser desenvolvidas, né, pelas próprios alunos têm que ter essa iniciativa de desenvolver essas habilidades, né, buscar, né, se aprimorar nisso, identificar suas limitações nesses sentidos, né? E tentar sempre ir atrás de melhorar. Ou seja, tem muita gente que manda muito bem ali na técnica, na prática, mas nessas outras habilidades que são comuns, inclusive, às outras áreas, aí é uma coisa que vai desenvolvendo ao longo da faculdade? Tem que se desenvolver. A gente observa também que há necessidade dessa coletividade, desse trabalhar em equipe, porque depois, como profissional, vai ser um time também. E esse time, nesse modelo muito isolado, não funciona, né? Ele tem que ter... Então, eu já estava lendo algum material, assim, algumas reportagens, o pessoal coloca. A gente não vai conseguir, se não ter uma interatividade em equipe, desenvolver essa equipe. Ela sempre vai ficar ali com uma certa deficiência, porque cada um está dentro do seu ambiente, dentro de uma ilha isolada. Isso daí precisa trazer para a coletividade, entender. Então, tem até empresas que tem, que nem como você colocou, mudou a forma de trabalho, mas ela está olhando também para esse lado social, para não deixar que cada um fique isolado e fique lá pensando com o seu mundo, né? Acorda de manhã e não sai, não consegue. A interatividade ela tem que acontecer, né? Então, acho que isso daí é uma habilidade que dentro da faculdade você consegue explorar
como tem esse modelo presencial, os alunos partem a colaborar entre si e tem até para nós que somos docentes, ver qual que é a dificuldade que você tem do aluno, por exemplo, dentro daquele modelo que a gente estava vivendo, que era muito diferente. Isso daí eu acho que não perde. O que vai acontecer são as técnicas que vão sendo aprimoradas, vão sendo melhoradas ou modificadas devido à demanda que a gente tem do mercado, né? Na sala de aula o pessoal chama mais de Marcelo ou de Zanqueta? Zanqueta. Então eu vou chamar de Zanqueta aqui na mesa do Bitar Podcast. Nem que professor, o nome eu já imaginei. Ô Zanqueta, conta pra gente, pensando já também nessa questão do mercado de trabalho, quais tecnologias que você poderia destacar que mais interferiram na rotina dessas empresas, não só referentes na área da ciência da computação, ligados então a esse setor, mas também algumas outras tecnologias que foram sendo incorporadas por diferentes áreas. Eu vejo que hoje existem muito mais plataformas de comunicação, principalmente, que era um dos principais desafios, né, relacionados a essas demandas de trabalho, mas quais outros impactos nesse setor? Você percebe assim, por exemplo, o WhatsApp, né, que era uma ferramenta que hoje praticamente várias empresas nem usam mais telefone fixo e sim tudo por WhatsApp. Você vê que a comunicação dentro de uma empresa são por essas plataformas. Uma reunião hoje ela acontece de forma virtual, né? É muito difícil você ter um modelo físico, presencial. Até eu vejo que algumas empresas colocam, algumas acontecem, outras não. Por quê? Para ter essa interatividade, né? Ter essa presença. E você vê assim, dentro de uma empresa, o atendimento hoje não é mais com um colaborador lá. Você já cai num sistema robótico que vai fazer primeiro uma triagem de você e vai direcionar você já para o ponto final. Então, você diminui a quantidade de pessoas ali que estavam envolvidas no front, né, na entrada. Isso daí acabou, tá terminando, né? A gente tá tendo essa transformação. E tem a parte de robótica, né, que está mudando muitos processos internos, por exemplo, dentro de uma empresa também, que junto com inteligência artificial você está tendo todo esse processo de transformação, né? Como se adaptar para esse processo de transformação? Tem gente que é um pouco mais resistente, já outras pessoas não sabem nem o que é fazer uma ligação mais. Há anos já não pratica, não tem desse hábito. Então, como que a gente consegue se adaptar tendo esse equilíbrio? Justamente pensando nessa importância das relações interpessoais, que se torna cada vez mais um desafio ali, apesar de ter mais recursos, um desafio das pessoas conseguirem se comunicar, manter essas relações mesmo que ainda no digital, para aquelas pessoas que ainda são mais tradicionais, resistentes ao uso, por exemplo, do smartphone. São poucas, mas existem, né? Sim, existem, mas assim, a tecnologia, né, tem uma palavra que eu não me lembro agora qual que é, mas tem uma palavra que descreve bem isso. Tecnologia é algo que não volta, né? A tecnologia ela aparece e se mantém, e continua, né? O que pode acontecer é uma certa tecnologia substituir outra, né? Então, uma tecnologia que você fala, opa, isso aqui é muito importante hoje, aparece uma outra melhor logo em seguida e substitui. Então, tecnologia ela sempre vai evoluir, sempre vai ter algo novo. Não adianta ser... a questão é o quanto essa resistência pode ser prejudicial. Você tem que ter sempre isso em mente. Será que é possível eu conseguir, né, dentro da minha profissão, ser resistente a essa ou aquela tecnologia? Né? Se às vezes você consegue segurar isso por mais algum tempo e tá tudo bem, beleza. Mas eu vejo, por exemplo, um exemplo, né, que a gente até tangenciou aqui. Até alguns anos atrás, a telemedicina era algo até acho que proibido, né? E hoje é comum, até hoje em dia, mesmo nesse período pós-pandemia, é comum você conseguir, às vezes, consulta online, pelo menos para ter ali um pré-atendimento, né? Orientação. Então, você olha e fala, poxa, obviamente tem sempre aquele profissional, aquele médico que vai ser resistente a isso, tem aquele que está se adaptando a isso, né? Hoje, com o desenvolvimento de inteligências artificiais, existem muitas ferramentas que auxiliam em diagnósticos, né? Então, você não ter resistência a usar essa tecnologia como um apoio, pelo menos, né? Não pensando no sentido de ela vai me substituir. Não, mas ela é um apoio, ela é justamente isso, uma ferramenta. A tecnologia é isso, né? Uma ferramenta. Então, a questão como se adaptar, né? Como incorporar isso. É tentar, vamos dizer, na medida do possível, aprender mesmo, ir atrás de aprender. O que meus colegas estão fazendo que parece ser interessante? Vamos ver se para mim é algo que funciona. E se eu achar que não funciona, posso ficar sem isso por mais um tempo? Ou não, realmente é algo que eu vou precisar aprender na marra, né? Vamos dizer assim. Então acho que é um pouco
um pouco isso, né, que a gente tem que ter em mente, né? Profissionais não só, né, como já foi mencionado, não só da computação, mas de um modo geral, qualquer área hoje em dia. É aceitar que veio para ficar, né? Independente da situação, e entender que é uma ferramenta, que é um recurso iguais outros que muitas pessoas trabalham diariamente. E eu vejo justamente como isso tem impactado em diferentes setores, né? Na telemedicina, né? Do setor da saúde, no campo, no agro, então disparou também essa questão. Drones. Tem tudo isso. O drone, esses dias eu vi até uma polêmica que o drone está substituindo até o cavaleiro, que já não precisa mais tocar o gado com o cavalo. Vai lá com o drone e o gado vai junto ali, acompanhando. E aí eu fico pensando assim, como que é para vocês pensar que vocês produzem tecnologia, que é o setor de vocês, mas para outras áreas? E isso vai depender também de uma colaboração com outros profissionais. Então, como que funciona essa troca ao longo do desenvolvimento e cada vez mais rápido? Eu trabalho em colaboração com o pessoal da medicina, né? Então na área médica. E a gente vê isso daí. Existem profissionais que estão aptos a se adaptar e querem se adaptar, já estão olhando para isso, e existem outros que não. Quando você tem essa parceria, que ela já é forte ali, é muito fácil. Porque qualquer novidade que você traz é um avanço para eles, e assim, eles querem entender até esse lado computacional. Por que funciona dessa forma? Como que ela está tomando essa decisão, até para o aprimoramento das habilidades que eles têm. Quando você tem, que nem como o professor Paulo comentou, você olha para aquele profissional que fala, não, ainda não é o momento, isso daí modifica um pouco. Então ele fica ali e aí você não consegue ter, porque depende muito da pessoa, né? Então essa vontade de transformar, essa vontade de mudar é que faz com que as coisas evoluam. Mas a gente sabe que tem a resistência, é natural. Tem momentos que a gente também é resistente àquilo, dentro da nossa área, e fala, não, pera aí. E aí você fica questionando, mas aí você tem que... que nem ele colocou, é o limite. Essa é a partir desse limite. Então, eu penso assim, que a gente já tem que ir se habituando antes de chegar um momento de... Opa, agora ninguém está usando mais aqui, somente eu estou querendo trabalhar com isso. Não, vamos migrando aos poucos para que essa mudança seja suave, né? E entender, né, que como você colocou, todas as áreas estão se adaptando, todas as áreas tiveram que se transformar e computação não é uma que vai ficar para trás e ela tá à frente ali, né? Sempre olhando para frente. Justamente, precisa estar à frente para poder receber a demanda dessas outras áreas, né? E quais têm sido as principais demandas, assim? O que esses setores têm pedido de evolução, de tecnologia nesses últimos tempos? Então, tecnologias, por exemplo, já foi até mais ou menos mencionado, uma questão que está muito em alta hoje em dia, tal da inteligência artificial, né? Que na verdade sempre existiu, né? Mas acho que a grande mídia descobriu agora, porque surgiram algumas tecnologias, algumas ferramentas, né? ChatGPT, por exemplo, essa ferramenta de geração de imagem, que chamaram muita atenção, né? Mas dentro da academia, na universidade, já eram coisas estudadas há muito tempo, né? Então, trazer profissionais que conheçam, pelo menos assim, eu sempre falo, você não precisa ser um profissional de computação, né, para usar uma inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo. Mas é importante que você saiba o que está acontecendo ali. Você sabe que aquilo é só uma ferramenta, que ela está gerando esses dados a partir de conhecimento prévio e tal. Não é uma coisa nova, ele não é um oráculo, né, como a gente gostaria que fosse. É que nem o Google. O Google não é um oráculo. Ele dá o resultado da busca com base no que você pesquisa. E se você vai aceitar a primeira resposta, ou você vai rolar umas 3 páginas antes de aceitar alguma resposta, isso é uma coisa que depende muito da pessoa. Acho que essa questão a gente tem, talvez, uma lacuna na formação nossa, de um modo geral, né? Que é uma dos nossos jovens, né, nossas crianças, que é uma lacuna nessa questão dessa educação tecnológica, pelo menos o mínimo, a pessoa entender um pouco, olha, tecnologia é ferramenta, né? Foi desenvolvido por seres humanos e ela não é acima, não é superior ao ser humano, ela pode ser muito mais rápida, ok, né? Uma ferramenta que gera uma imagem é muito mais rápida que uma pessoa que está lá desenhando. Mas ainda assim, lá tem padrões e tal, a pessoa tem que entender que isso aí não é uma verdade absoluta, não é algo inédito, né? Aquilo lá é uma ferramenta, né? E você, por exemplo, conseguir gerar um texto
que era útil para mim em algum contexto. Leia o texto, veja se faz sentido, veja se ele está coerente, né? Ajusta ele, deixa, às vezes, o vocabulário mesmo. Então, tem essa demanda por profissionais, para um lado, pensando para o lado da computação. Tem essa demanda por profissionais que usam a inteligência artificial para desenvolver essas ferramentas, mas pro lado fora da computação, eu acho que vai ter uma demanda, num futuro próximo, de profissionais que sabem usar essa ferramenta de maneira correta, né, conseguindo contextualizá-la dentro das suas respectivas profissões. Aproveitando que você lançou essa bola aí em relação a essas novas inteligências já sendo incorporadas ao cotidiano da sociedade, quero saber a impressão de vocês, principalmente relacionado à inteligência artificial. É uma palavra que eu acho que dominou o ano passado, esse ano também as pessoas comentando ainda muito, se adaptando, utilizando, compartilhando. Quem ainda não tinha experimentado começa ali lançar uma, duas perguntas, ver como é que funciona. Então, qual tem sido a impressão de vocês sobre como que a sociedade tem incorporado essas tecnologias como uma ferramenta mesmo? Não só aquela experiência, você ver o que é, conhecer, mas já começar a utilizar enquanto um recurso. Eu entendo que ela vai sendo incorporada dentro do contexto de empresas ou até dentro da educação, que a gente já está observando muito isso daí, que é importante, mas como o Paulo colocou aqui, a gente tem que lembrar sempre que são técnicas. A criatividade ainda é o ser humano que vai ter, o senso crítico ainda está com o ser humano. Então, assim, são coisas que vieram para modificar, né? Se a gente olhar para a história nossa, você vai pensar assim, vou dar um exemplo bem simples, você ia retirar sacar um dinheiro, você tinha que ir numa agência bancária, internamente lá, ter uma pessoa. Hoje você tem terminal, hoje nem dinheiro mais a gente está usando. Então, são transformações que tem. Mas todo esse processo, né, as pessoas ali são ferramentas que estão. Quem criou, a criatividade continua ainda prevalecendo com o ser humano, né? Então, eu vejo que as empresas estão se adaptando, estão se aprimorando, estão sendo incorporadas. A história de você ter um atendimento já virtual hoje, você ter, por exemplo, um primeiro atendimento médico já num sistema remoto, né? Ter reuniões tudo de forma remota, estar participando de equipes em forma remota. Então, isso daí já está incorporado, não tem mais como... E dentro da educação, a gente também percebe que isso daí veio para transformar. Hoje a gente tem vários cursos que estão tudo online para as pessoas mesmo se aprimorarem. Só que eu acho que vai conviver bem os dois, né? O presencial continua, o mundo real ainda continua existindo, né? O virtual e essas transformações, elas só estão agregando aí modificações dentro do nosso cotidiano. E aí, Paulo? Num comentário, né, seguindo essa analogia do dinheiro, né? Que antes você tinha que sacar o dinheiro e tal. Né, isso não impede, por exemplo, de existirem ainda fraudes envolvendo o dinheiro. Às vezes era roubado o seu dinheiro físico, às vezes agora, hoje, mudou o formato. Às vezes a pessoa te liga e fala, detectei um erro aqui, entra lá na sua conta e faz uma transferência e tal. Então, isso é justamente isso. Mudou o nosso mundo, a tecnologia trouxe essa vantagem, mas... novamente veio o risco. Você tem que ter essa visão crítica sempre, tipo... Eu mesmo, recentemente, recebi ligação, entre aspas, do banco, falando que tinha feito uma transferência por um valor e tal, não sei o que. Eu falei, peraí, não fiz, sabe? Aí falei, deixa eu dar só uma... Sabe que você dá aquela conferida ali no extrato, fala, tá tudo certo, já desliguei a ligação ali na hora, né? Então tem muito disso. A gente... Essa é uma questão importante de você ter essa crítica, né? Você ter essa capacidade de saber, a tecnologia existe, ela está sendo usada e vai eventualmente ser usada de maneira incorreta. Você tem que ser capaz de julgar quando está sendo usada de maneira incorreta. Outra questão envolvendo o mercado, outra área muito importante que está relacionada, acaba se relacionando a essa área de segurança. De novo, os profissionais de computação que têm uma formação em segurança estão sendo muito importantes justamente para tentar mitigar essas fraudes que podem vir a acontecer, né, por você ter muita tecnologia, né? Hoje você está toda a sua vida, vamos dizer assim, se você parar para pensar, seu dinheiro não existe. É um compromisso, é um software que está falando, você tem tanto na conta. É isso, né? Então tem que ter toda essa questão de segurança, toda essa questão do controle dos dados que estão lá dentro. Então a sociedade assim está passando essa transformação ao longo desses últimos anos, vai continuar, talvez até num ritmo um pouco maior. E
temos que conviver com isso. Já faz parte da rotina. Eu tô com medo de muita gente que possa estar nos acompanhando não entender o que é esse termo sacar dinheiro e tudo mais, mas já teve um período que a gente ia até o lugar e pegava lá o dinheiro em espécie. Eu mesmo fiz isso poucas vezes, porque foi bem peguei essa tradição na época que vim pra faculdade e recentemente precisei depositar o dinheiro. Gente, cheguei lá, não sabia nem por onde começava, porque não faz parte da rotina. Então já tem algumas coisas que vão sendo incorporadas que a gente nem percebe. E aprender tudo isso é muito difícil. Ainda voltando lá para a inteligência artificial, porque eu vejo que o ChatGPT tomou conta ali desse ambiente acadêmico, principalmente. E tem gente abusando do ChatGPT, achando que é a solução dos problemas, que aquele trabalho que você virava uma madrugada fazendo, a solução está ali em você lançar 2 perguntas e vai ter pronto o relatório. E aí, professores, como orientar esses jovens que estão nos acompanhando a utilizar enquanto recurso e não abusar do ChatGPT, até porque sabe ou não sabe que foi feito pelo ChatGPT? Tem essa polêmica também. E aí, qual é a resposta? Hoje tem ferramentas já para detectar se aquele texto, se aquele documento foi produzido por essas ferramentas. Aí, meu amigo, tá achando que o TCC... Principalmente nesse momento. E tem algumas características que você observa na leitura, por exemplo, de um documento, a colocação. O ser humano é diferente, né? É muito encadeado, por exemplo, quando você pega essas ferramentas, como ele está colocando a ideia, por exemplo, usando essa ferramenta. E ele tem algumas limitações. A gente também fica testando lá para ver aonde que a gente vai pegar a falha dele. Eles sabem disso, eles estão aprimorando, mas é um negócio que está incorporado. E aí a gente tem que orientar, usem, mas usem como ferramenta, como o Paulo colocou, de consulta, para você entender. Porque muitas vezes você está sendo direcionado por alguns livros e aí você quer um outro lado, né? Quer ter aquele senso crítico. E ele vai te ajudar um pouco desse lado. Mas você não pode transformar ele no seu local, né? Você sendo você. Isso daí eu acho que não. Isso daí a gente tem que ter como qualquer outra coisa, qualquer outro suporte que a gente tem para poder aprimorar, né? Exato. Eu, por exemplo, na nossa área um pouco mais específica, na programação, né? Um programa de computador basicamente é uma sequência de passos, né, que você escreve, né? Uma sequência de frases, vamos dizer assim, entre aspas, né, que descrevem o funcionamento daquele programa. Houve um momento ali que se falaram, nossa, o ChatGPT já fala fazer programas completos e tal. Mas ainda assim, né, eu já peguei ele, já fiz testes com ele, né, de programação. Você olha aquilo e fala, gente, ele inventou esse programa aqui do zero. Ele chutou, isso aqui não funciona, sabe? Então, você tem que ser, às vezes justamente isso, um profissional, né, de programação, ele sempre vai ser necessário. Por quê? Porque, ou pelo menos pelos próximos anos, né, por muitos anos ainda vai ser necessário. Por quê? É ele que, com o conhecimento dele, vai ser capaz de pegar um programa feito por uma ferramenta e falar, legal, faz o que eu preciso, eu vou só ajustar uma coisinha ou outra para entregar o produto, né? E não aquela coisa, opa, tá pronto, o cliente pediu, a ferramenta entregou e pronto, use-a. Tem sempre questões que podem ser melhoradas, justamente como eu falei, às vezes tem, né, programas que você pode estar dando um resultado incorreto e você não está percebendo isso, né? Você tem que ter, então, todo esse cuidado de analisar realmente, testar aquilo, né? Textos, né, como já foi mencionado, pode ser que a informação do texto não esteja 100% correta, né, no texto gerado. Tem alguma coisinha ou outra ali que você olha e fala, não, mas isso aqui está um pouquinho desatualizado já. Tipo, ele mencionou um negócio que aconteceu, mas eu sei que nessa última semana já mudou. Por quê? Porque essas ferramentas, elas são atualizadas, né? Elas são constantemente, buscam dados e se aperfeiçoam, né? Aprendem, né? Com o termo técnico, aprendem a partir de dados. Se os dados que está passando para ela, se os dados que estão sendo passados para ela não estão atualizados, ela não vai se atualizar sozinha, né? Ela não vai abrir um jornal para ver se tem alguma coisa nova. Então, tem um limite ali, né, do que ela é capaz de aprender. Então, você tem que ser capaz de falar, poxa, então, o que eu estou vendo aqui faz sentido, mas talvez possa melhorar. Hashtag fica a dica. Usa, mas não abusa, entendeu? Então, vai funcionar ali para aprender.
Usa com moderação. Moderação, como tudo, né? Não faz mal. A gente falou sobre os impactos da tecnologia no ambiente de trabalho, sobre essa relação, inclusive, na nossa própria rotina, mas também tem um impacto fortíssimo na educação. Lá no comecinho desse podcast, vocês falaram como preparar esse profissional, principalmente para essas outras habilidades, ou seja, estar com um profissional ali que saiba se comunicar, ainda que no ambiente digital. Então, eu queria que vocês trouxessem também alguns exemplos de iniciativas que têm se tornado referência para essas transformações educacionais também, ou seja, como a tecnologia tem chegado nesse ambiente educacional e tornado ali, seja no colégio, na universidade, algumas outras práticas que consigam unir, né, essas ferramentas digitais para a educação, enfim. Hoje você tem várias plataformas para poder trabalhar dentro de uma sala de aula. Então, o Moodle, por exemplo, é uma ferramenta que é utilizada. Lá você consegue criar equipes, consegue criar mecanismos para ter essa interação. Claro que a gente não vai conseguir filtrar, né, olhar como no detalhe, mas você... e também, além de conseguir inserir dentro de uma plataforma digital eles e ter essa interação, a gente força muito isso daí dentro do modelo presencial, né? Que há necessidade que um profissional não é ele único, exclusivamente, ele vai trabalhar em equipe, ele precisa entender que é time, porque muito na área de tecnologia, as empresas trabalham dessa forma. Então, eles precisam já ter essa consciência. Eu não vou chegar lá na empresa e... Então, eles vão medir sua habilidade técnica, mas depois vai para o lado pessoal. Então, esse lado pessoal, ele deve ser explorado. E dentro da sala de aula, a gente também tem que trazer isso daí, tem que tentar explorar nessas interações que você consegue colocar para que isso daí possa funcionar e ele possa entender depois lá fora. Porque no mercado, né, cada um é concorrente ali, né? Apesar de ser, quando ele está numa equipe e ele tem que ter consciência, eu até estava outro dia pensando, né, que o modelo de trabalho também está mudando. Nós estávamos muito focados, eu vou entrar numa empresa, vou permanecer meus 30 anos lá, depois eu vou... Não existe mais isso, né? O mercado, e a gente percebe isso muito com os alunos hoje, que ele está numa empresa, daqui uns 2 anos ou daqui 1 ano e pouco ele já está numa outra empresa, porque com o que aconteceu dessa transformação que a gente teve para esse mundo remoto, principalmente, as empresas estão todo momento buscando esses profissionais e quem tiver as habilidades que estão sendo requeridas vai poder, então, melhorar até na carreira, né? Que acho que ter as oportunidades melhores em curto período, né? A gente está tendo esse contexto também. Uma geração movida a desafios. A desafios. E isso, claro, acho que é uma demanda para vários setores pensarem como incorporar isso positivamente, né? Sim. Em sentido de avanço. Na pandemia, houve, inclusive, essa grande mudança. Já existia educação à distância, já existia trabalho remoto, mas ainda muito concentrado em algumas áreas específicas, em alguns locais específicos. Com a pandemia, todo mundo conseguiu incorporar gente de uma forma mais avançada, outros setores ainda de uma maneira, se é para se dizer assim, mais amadora, mas houve uma necessidade de incorporar e aquilo tudo muito rapidamente. Algumas coisas vieram para ficar. Tem gente que hoje opta pela educação híbrida, então vai na faculdade de segunda e quarta, terça, quinta e sexta, através de uma plataforma online. E aí, Paulo, eu queria te dizer que é um desafio para muita gente. Para quem pensa aquela plataforma, da parte técnica, para o professor, que tem que adaptar o conteúdo, né, que antes era na sala de aula, agora para uma plataforma educacional, e também para o próprio estudante entender que ela é uma ferramenta e adaptar a rotina dele para que também não fique de fora. Tem que ter muita disciplina, enfim, tem que ter outras habilidades. Você conseguiria dizer para a gente quais os desafios dessas plataformas, principalmente de educação à distância, de trabalho remoto também, e os benefícios? Porque não dá para olhar, tem que olhar um pouco meio time e vazio também. Bom, desafios, né? Vamos pensar pelo nosso lado da educação, né? Tem esse desafio pelo seguinte, muitas vezes, né, a gente tem atualmente, né, na universidade, a gente tem aqueles estudantes que entraram pouco antes da pandemia, no modelo 100% presencial, entraram na pandemia no modelo 100% remoto, que era uma emergência, a gente teve que usar esse modelo, e depois entraram, né, acabou sendo remoto, voltaram, ficou aquela um pouco... Teve até uma certa resistência por parte do estudante. Né? O próprio estudante falando assim, gente,
já voltei para a sala de aula, você via assim, às vezes a sala de aula não tinha uma discussão dentro da sala de aula, porque a pessoa está tão acostumada a olhar só para o computador dela que, né, parecia que estava sozinha ali, estava a turma cheia, mas a pessoa cada um, né, no seu canto ali, vamos dizer assim. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que você conseguir, muitas vezes, incorporar ferramentas que você já usou nessa... Mesmo que seja, o curso é presencial, mas existem ferramentas remotas que têm a sua importância, tiveram sua importância grande no momento da pandemia. Vamos tentar incorporar um pouco dessas ferramentas para nós também ainda, né? Mesmo, sei lá, cursos que eu ministrei na época do ensino remoto, mantive as aulas gravadas. Tá lá, acompanha essas aulas também, ou muitos outros professores, né, fizeram aulas remotas. Às vezes você consegue usar isso como um complemento hoje para a educação que você está dando em sala de aula. A pessoa fala, você perdeu a aula, ou quer um exemplo a mais, tem esse material, então você é capaz de fazer isso, né? Mas realmente é desafiador. Você, muitas vezes, que acaba criando... A gente teve uma geração de jovens, né, aí que acabaram sendo educados no primeiro momento da maneira remota. Daí você tem que ser capaz de agora contornar isso no sentido, não, você voltou para o presencial, mas o que a gente aprendeu, né, com o remoto que a gente pode trazer aqui como um complemento, talvez? Mas é possível, é um caminho. Eu acho que é um caminho, né? É um caminho, pelo menos, para a gente tentar se modernizar um pouco, né, às vezes. Né? Pode ser essa necessidade, isso aí mostrou que como posso dizer, mostrou que dá pra gente tentar evoluir um passo, talvez, né? Nesse sentido de, vamos incorporar mais tecnologia na sala de aula mesmo, né? Em vez de simplesmente lousa, giz e projetor, né? Tentar trazer alguma coisa a mais, às vezes é possível. Claro, tem disciplinas que é mais difícil, tem disciplinas que você olha e fala, não dá, né? Tipo, era uma disciplina que já era difícil de lecionar no remoto, continua no presencial, né? Então, tem casos e casos, mas tem que ser, de novo, avaliado. E você tentar realmente, pela turma, né? Se basear pelo... funcionou nessa turma, vou tentar aplicar para uma outra e ver o que acontece, né? Acaba sendo um desafio, mas também acaba sendo um benefício, muitas vezes, você ter auxílio de ferramentas que melhoraram, né? As ferramentas de comunicação melhoraram muito no momento, né? No momento emergencial que precisamos passar, né? Tudo isso trouxe ganhos, trouxe um ganho tecnológico que não vai voltar, né? Então, vamos tentar incorporá-lo, vamos tentar melhorar o que a gente já faz usando essas ferramentas. Eu vou dizer para vocês que eu me adaptei, viu? Porque eu sempre gostei muito de conversar na sala de aula. Quando fui para o EAD, né, que é a educação remota, na verdade, durante a pandemia... E nas reuniões do trabalho também, eu entrava uns 10 minutinhos mais cedo para dar sorte de já ter alguém lá e eu bater um papo, fazer uma fofoca antes da aula, uma fofoca antes da reunião. Então, adaptação para tudo, né? Eu acho que até fica uma dica pro pessoal tentar adaptar. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente vai se adaptando até no próprio modo de consumir dessas tecnologias, de poder fazer aquilo que a gente só fazia de uma maneira específica, presencial. A gente vai incorporando tudo isso, trazendo isso para tecnologia. Mas, de novo, a gente volta nessa conversa. Como recurso. Isso que é mais importante dizer, né? Que é uma ferramenta para avançar e não as pessoas se apegarem e dependerem, né? Porque, infelizmente, eu vejo que já tem profissional ou até mesmo estudante, enfim, que depende dessa situação de um recurso específico, de uma tecnologia específica e sem aquilo até desespero. Como que a gente consegue equilibrar, entender que aquilo é uma ferramenta, que é uma etapa e não um fator essencial para a existência? Eu acho que, por exemplo, no caso de um docente, né, no caso da nós como professores, você tem que ter o equilíbrio. Não pode ficar só na ferramenta e também, aí você tem que trazer para os métodos tradicionais. Um bom livro, uma boa leitura, né? Buscar conviver numa biblioteca, porque são coisas que isso daí não se perde. Tem formas digitais? Tem, mas a gente não pode ficar só no mundo da internet. As boas referências continuam existindo e a gente tem que continuar usando-a, porque faz parte do aprendizado, né? Porque o importante maior no contexto geral é o aprendizado do aluno, né? O que a gente está preocupado, o que a gente quer transformar, a transformação que a gente quer dar é o conhecimento para eles em relação àquilo e como profissional ter aquilo como
o baseline, né, a base dele, para ele poder seguir dentro daquele contexto. E aí a gente tem que mas tem que estar sempre isso aí. Então não dá para você ficar só no mundo, por exemplo, digital, ou só usando as ferramentas. Algumas regras, uma aula presencial, ela enriquece mesmo, que nem você colocou. No momento de pandemia, todo mundo estava dentro de uma sala, mas você não sabia o que estava acontecendo, como cada um estava... Se a pessoa estava lá, né? Se ela estava lá, ou como que ela está reagindo àquela informação que você está passando. Quando a gente está dentro da sala presencial, você observa o aluno, ele já te dá feedback naquele momento. Você fala, opa... Você para e fala, eu preciso repetir esse assunto, porque não deu certo. Você olha pela cara da pessoa e fala, preciso repetir. E aí as pessoas têm mais essa liberdade. Você percebe, no momento que a gente estava naquelas plataformas, o aluno às vezes não queria perguntar, ele não estava, ou ele estava fazendo uma outra atividade ao mesmo tempo, a gente tinha essas condições, e ali não, ele está para aquele momento. Então acho que dá para criar alguma coisa que você use os dois lados, né? Sempre ter o equilíbrio. Eu acho que tem que estar atento a esse fator, e até para eles, né? Depois, quando for trabalhar, eles também vão vivenciar isso daí como profissional, né? Também assim, deixar claro, também não estou criticando curso 100% EAD, né? Mas eles são criados para ser EAD, eles têm uma infraestrutura voltada para esse formato de ensino. A gente, né, aqui na UFA, a maioria dos cursos é ensino presencial, então a gente tem que ter essa dinâmica da sala de aula, né? Como eu falei, a gente às vezes ensinando um assunto, passa um exemplo, o pessoal fica olhando assim, você vê um ou outro ali com meio pensando, você fala, vou recapitular esse exemplo, o que aconteceu, né? Você aponta para a pessoa e fala, o que é a dúvida, né? E tal, você conversa, você tem isso, é um formato, né? O formato presencial, ele tem essa característica, mas como, né, o Marcelo falou, não precisa ser apenas isso hoje em dia, né? Já que tá todo mundo com um smartphone, vamos usar alguma ferramenta de smartphone que auxilie, por que não, né? Algum teste no final da aula que a pessoa acesse online ali, resolva imediatamente, esse tipo de coisa, né? Então, essas ferramentas, né? E com certeza, né? As faculdades que já ministravam cursos remotos, cursos EAD, né, de ensino à distância, com certeza elas melhoraram também o que elas podiam melhorar, porque houve, né, já que a tecnologia precisou ser adaptada para aquele contexto, provavelmente eles devem ter incorporado essas tecnologias para eles também. Mas, como eu falei, isso é outro paradigma, é outro tipo de educação. E pensando nesse contexto, onde a tecnologia tem sido incorporada ao ambiente educacional, seja através de plataformas, seja através da ferramenta, isso tudo porque o mercado de trabalho já incorporou isso à rotina, à demanda também dessas produções. Mas orientações que vocês poderiam dar, então, para quem está nos acompanhando, seja já enquanto profissional, seja ainda enquanto estudante, até mesmo líderes que ainda às vezes têm uma resistência a essas tecnologias, mas entendem que a geração que ele vai chegar para ele liderar já está nesse outro patamar um pouco mais inserido, para as pessoas estarem em constante evolução para o que está acontecendo. Eu sei que deve ser difícil, eu imagino que acompanhar a velocidade disso, como já foi tema aqui, é também um desafio, né, por si só, mas quais orientações você poderia dar? Tem algum lugar que a gente possa acompanhar as notícias sobre esse tema? Algum curso que exista que dá já esse parecer? Quais orientações que vocês poderiam oferecer? Eu entendo que o profissional ele tem que estar apto a se adaptar e aprimorar a todo momento. Se você vai ter várias fontes para buscar essa informação, ela está aí disponível, né, para poder contribuir com o profissional, mas ele tem que estar disposto a fazer essa adaptação, porque o que a gente percebe é uma resistência. E ele tem que eu coloquei no início da nossa conversa, não existe mais aquele profissional há 10 anos atrás que eu aprendi essa técnica, agora eu conheço, então não dá mais. A gente tem que estar, como acontece com a gente como professor também. E ele tem que ter senso crítico a todo momento e ser proativo. Acho que a proatividade é que a empresa, ou que as empresas, ou que os profissionais, né, devem estar buscando a todo momento. Então, mas eu percebo que isso é em todas as áreas, não é? Muda a tecnologia, muda o domínio, mas a adaptação ela deve acontecer. Você ficar vinculado a uma plataforma, eu acho que não é o caminho. Você tem que estar atento muito a como que está a sua área, o que está evoluindo ali. Então, por exemplo, que nem a gente colocou já aqui na nossa discussão, a IA.
Então, se eu sou um profissional da área, mesmo de TI, que não uso inteligência artificial, o que eu consigo incorporar dentro do meu mundo, já que todo mundo está usando, todo mundo fala, mas como que nem o Paulo colocou, né? Já são técnicas tradicionais dentro da nossa área, mas que a mídia trouxe e aí todo mundo começou a colocar em todos os domínios. E aí as pessoas têm que aceitar. E eu acho que isso daí é que o profissional tem que buscar, né? Eu tô me adaptando, eu estou realmente buscando, fazendo uma transformação. O que eu tô fazendo cursos, porque tem profissionais que não buscam, né? Estou participando de workshop, estou buscando lá congressos que são da minha área ou que dentro da universidade, quais são os eventos que estão acontecendo lá para eu poder participar e estar atento a essas transformações que a gente tem, né? Eu acho que é isso que é importante para o profissional e para o aluno, né? E também aquela coisa, né? Você pode ser até resistente, mas é isso. Mas vamos olhar a equipe com a qual eu estou trabalhando, né? Às vezes alguém está trazendo uma coisa nova que possa ser incorporado, né? Como você mesmo mencionou, né? Às vezes um líder, né, já é de uma geração que não precisava tanto disso, mas está tendo que recrutar, lidar com pessoas dessa geração que usa abundantemente isso. Ser capaz de ter aquele filtro, falar, não, então tá, o que eu preciso realmente disso aí que eles estão me trazendo, o que realmente vale a pena mexer, o que realmente no momento, né, entender para a realidade da nossa empresa que vamos deixar quietinho por um tempo. Então esse tipo de coisa tem que ter essa visão, né? A pessoa tem que ser... Verdade que mais do que nunca os profissionais precisam ser flexíveis. Né? Isso sempre foi importante, mas acho que agora se tornou ainda mais, né? Teve até uma discussão que eu vi uma vez. Anos atrás, o AutoCAD, né, que é a ferramenta de desenho industrial, né, de engenharia, o povo não queria saber daquilo, né? Isso aí há 20, 30 anos, 30 até mais, né? Uns 30 anos atrás, ninguém falava de AutoCAD e tal. Isso aí incorporou de tal jeito na engenharia que hoje o engenheiro que não sabe usar aquilo não se forma, basicamente, né? Então, é a mesma coisa, né? A tecnologia é isso. Chega uma hora que você é obrigado a aprendê-la, pelo menos o fundamento dela. O próprio pensamento computacional, né? Não precisa que todos os profissionais do mundo, em qualquer área, saibam programar. Mas já tem iniciativas de ensinar o mínimo assim, da noção de lógica de programação, em ensino médio, por exemplo, até ensino fundamental. Por quê? Para aquele profissional ter pelo menos aquela noção. Então é isso que é um programa de computador? Então é isso que talvez aquele programa esteja fazendo, né? Até isso é bom até nessa questão desse pensamento crítico. Então tá. Então a inteligência artificial não é tudo isso, né? Ela tem alguma coisa ali que pode não estar bem correto, né? Essa questão é você ter essa crítica, né? Você vê... Eu sou crítico. Isso, você vê algo e falar, funciona. Ou não funciona e por quê? E testar, né? Tem que testar. De conversar, de falar, de abrir a câmera na aula EAD. Tem que ter essa coragem, né? Acho que é um avanço importante também. Sim, feedback é importante para todo mundo. Lá no jornalismo, nosso terror do AutoCAD, para jornalismo era o Scribus, que era uma ferramenta de diagramação. Meu Deus do céu. Giovana, nossa produtora que está acompanhando esse Bitar Podcast, eu ouvi a reação dela daqui de baixo. Era o nosso terror, mas passamos, né? Faz parte, são ferramentas. Hoje já tem tantas outras que substituíram, mas eu lembro da importância de lá a gente acompanhar, saber como é que funcionava, dar essa base técnica, como que vocês já trouxeram da importância disso, para poder depois dar esse avanço e aproveitar também as outras tecnologias enquanto ferramenta. Se eu pudesse dar uma dica também pro pessoal, é acompanhar, claro, o nosso Bitar Podcast, que tem vários conteúdos por lá, você fica por dentro, então, das informações, dessas conversas que já trazem o que vai ser inovação, a gente acaba adiantando muitas vezes aqui na mesa, mas também explicando o que está sendo inserido, essa alfabetização digital que é super importante, são ferramentas que foram chegando, se incorporando, muitas vezes ninguém ensinou a gente a usar o WhatsApp, eu não lembro de alguém falar, olha, a aula número 1 do WhatsApp, a aula número 2... Só para as pessoas que tiveram mais dificuldade. Aí tem que ter paciência e faz parte também, né? A gente ter esse olhar empático, não é não? Sim. Quando chegar alguém ali precisando de ajuda para mandar um texto, para imprimir. Tem gente que até hoje agora tem essa dificuldade. A empatia é muito importante, né? Hoje dentro do contexto de trabalhar em comum e colaboração, é um dos pontos positivos que a gente tem que ter lá com as pessoas, né? Porque, que nem você colocou,
Às vezes a dificuldade ela vai surgir e você não tem ali, não tem um manual, não tem nada disponível, então você está usando lá. A pessoa nunca usou aquela ferramenta, então aí a colaboração, né, as pessoas podem ajudar e não vai ter um curso para ele aprender, né? Ele vai ter que aprender ali, ele vai ter que ser autodidático na prática ali. Aí, tá vendo? Palavra importante, então, adaptação, flexibilidade e empatia. A gente vai fechar com essas 3 palavras-chave para a gente começar a incorporar essas tecnologias e seguir avançando, né? Entender que é uma ferramenta ali e eu acho que veio para ficar. Acho não, veio para ficar na palavra dos doutores. Então, meu amigo, minha amiga, não tem como fugir, vai se adaptando aí, equilibrando, saber o que você gosta, o que é mais difícil e contar com um coleguinha aí também para você, para ir para frente. Olha, estudantes, ficou a lição do ChatGPT, hein? Toma cuidado, fica a dica depois do jeito que a gente não avisou aqui na mesa do Bitar Podcast. Marcelo, Paulo, sejam muito bem-vindos sempre aqui à mesa, viu? Sempre que tiver novidade, pode voltar aqui para contar para a gente. Surgiu alguma nova tecnologia também, a gente vai chamar vocês para explicar de novo aqui nessa verdadeira aula que foi o Bitar Podcast de hoje e agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Foi o primeiro podcast de vocês? Sim, o meu foi o primeiro. Foi o primeiro? Não, eu já tinha participado de um outro, mas aqui nessa sala. Não tem problema, não. Obrigado, até a próxima. Eu agradeço também a oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigado. E a gente se encontra num próximo Bitar Podcast. Tchau, tchau.